E durante discurso na cúpula dos BRICS, o presidente Lula fez críticas às guerras e afirmou que Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Vamos acompanhar o que ele disse. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. E em visita a Tel Aviv, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que chegou a hora de acabar com a guerra em Gaza e fez um apelo a Israel para que evite uma escalada no conflito com o Irã. Segundo Blinken, Israel alcançou a maioria de seus objetivos estratégicos no que diz respeito a Gaza e agora é hora de transformar estas conquistas em um sucesso duradouro e estratégico. Meu querido Henrique Kriegner, eu não sei qual das falas é a mais inefetiva, ineficaz, irrelevante. Israel já demonstrou que não dá a mínima para que o presidente Joe Biden e o seu secretário Antony Blinken falam. Aliás, o mundo já faz tempo não está dando a mínima. O Antony Blinken esteve aí na Turquia, em Istambul, não foi recebido nem pelo sorveteiro, né? O Erdogan não quis receber, o vice-presidente não quis receber. Ou seja, por quê? Porque blá, 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 e sem nenhuma... Tá na hora da guerra acabar. Tá bom, nós aqui vamos falar também? Então eu também acho, tá na hora da guerra acabar. Pronto, já dei minha contribuição. E o presidente Lula também fica nessa narrativa, dando a opinião dele, como se alguém tivesse interessado nisso, no conflito ali, seja da Rússia e Ucrânia, seja no Oriente Médio. Talvez é bom marcar posição, mas não adianta a gente falar, se colocar como se a nossa palavra fosse resolver alguma coisa. Isso cria uma narrativa falsa. Cria, e a hipocrisia fica exposta para todo mundo, assim, olha, se o presidente Lula tivesse de fato preocupado com as crianças em Gaza, será que ele teria levantado a voz tantas vezes para fazer endosso a movimentos questionáveis? Será que ele teria enviado o vice-presidente para estar na posse ali do novo presidente do Irã, ao lado de pessoas que são líderes de Hezbollah, de Hamas e outros grupos terroristas? Será que daria tanto espaço para dentro do Brasil e na política externa do Brasil ter tanta complacência com grupos terroristas que se travestem aí de direitos humanos e de movimentos em prol de uma legitimidade popular, mas que são grupos terroristas, cuja cartilha diz que querem a aniquilação do Estado de Israel? Não faz sentido ele vir agora e dizer que é o maior cemitério de crianças, até porque, vamos pegar os dados, no último ano, e isso é trágico, realmente não é o desejo de ninguém, mas são 12 mil crianças e adolescentes que foram mortos em Gaza. É muito preocupante. No Brasil, são 6 mil por ano. Então, metade daquilo que está acontecendo durante um período de guerra acontece corriqueiramente aqui no Brasil e nós não estamos vendo um esforço internacional do presidente Lula para poder acabar com isso. Nós estamos falando de crianças e adolescentes mortos. Então, se Israel é o primeiro, será que o Brasil é o segundo? E estar em segundo lugar está tudo bem? É incoerente, é hipócrita e não acrescenta em nada ao debate. É isso que a gente consegue ver. Não tem nenhum esforço do Brasil que vai conseguir fazer com que essa guerra se finde. Na verdade, tem esforço do Brasil, sim, para conseguir que esses movimentos terroristas tenham mais legitimidade e continuem ganhando espaço nas universidades, na sociedade civil brasileira e de outros lugares. O Antony Blinken também é outro que vem falar depois de ter permitido aí, dos Estados Unidos, ter permitido essa manifestação em massa de manifestantes pró-Hamas, porque não eram pró-Palestina, eram pró-Hamas dentro das universidades americanas. Isso não vai fazer sentido algum. Leandro Ferreira, veja bem, são duas situações. Primeiro, o Hezbollah fazia ataques ao norte de Israel. A cidade lá no norte de Israel, Siriac Simoná, era uma cidade fantasma antes de 7 de outubro de 2023. Eu estive numa residência que foi atacada por um míssil do Hezbollah, que matou um casal
de aposentados que estavam ali jantando naquele momento. Muito bem. Já haviam mísseis sendo despertados, muito antes dessa guerra se travar no sul do Líbano. O Hamas, por outro lado, poderia ter, com o apoio do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, construído uma Suíça, como foi o Líbano no passado, ali na faixa de Gaza. Porque você tem uma faixa litorânea maravilhosa, um mar límpido, você podia atrair turismo, instalar cassinos, ou seja, mas alimentou a prática de atentados terroristas. Qual o resultado disso agora? A imensa maioria da população de Israel, que quer a paz, que quer a negociação para a libertação dos reféns, e que quer o entendimento com o Líbano, com os palestinos, e aceita a criação de 2 estados, está perdendo força para a extrema-direita israelense. Nós vimos o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, dizendo que é moralmente justificável que 2 milhões de palestinos morram de fome na faixa de Gaza para salvar os reféns. Isso provocou até um protesto no parlamento britânico. O Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, ele tinha um pôster no seu gabinete do Baruch Goldstein, que é um terrorista fanático religioso que exterminou crianças e palestinos. Capês, judeu fanático religioso, que foi condenado em Israel por isso. Sim, vamos falar, obviamente estou falando de Israel, estou falando de religiosos judeus. E que fez este extermínio. E estava lá, e o Itamar Ben-Gvir agora está estimulando o aumento da imigração para a faixa de Gaza para expulsar aqueles miseráveis de 2 milhões de palestinos. Então, e o Benjamin Netanyahu refém dele, porque ele tem 120 cadeiras no Knesset e 64 são com ele, agora conseguiu ampliar para mais 4, tem 68 cadeiras. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: essa retroalimentação de extrema-direita expansionista que quer acabar com a presença palestina na Cisjordânia e em Gaza, e os grupos terroristas que servem ao Irã e não servem ao seu próprio povo, são traidores dos palestinos e traidores dos libaneses, pois provocam e atraem a guerra para os seus territórios. Você concorda com esta visão ou você me falou que vai para cima do Henrique Kriegner e quer vir com tudo? Vem, porque aqui é linha de frente, não é lugar de mureta. Quero te ouvir. Eu não vou nem responder a pergunta do Capês, porque eu queria falar era com o Henrique, que está aqui. Tá bom, espera um pouquinho. Vou falar. Desprezo. Pode falar? Magoou, hein? Desprezo. Pode falar, vai. Mas é porque é o seguinte, o Kriegner falou aqui das crianças e dos adolescentes. Eu concordo que é uma chaga brasileira que a gente tem que exterminar. 65 mil pessoas morrem assassinadas por ano, né? Uma boa parte é criança. Crianças morrem por outras razões. Isso é um absurdo, né? Que tem que ser eliminado. Mas não tem nada a ver misturar a posição do Brasil com isso. Nós estamos falando, e toda vez aqui no Linha de Frente, vocês gostam de vir aqui dizer que o Lula está se relacionando com o ditador tal, o país Y tem problema tal, né? E ninguém parece que vê, a não ser o Fernando Capesa, aqui no Linha de Frente, né, que essa guerra se tornou uma guerra sem fim para poder manter o Netanyahu no poder. O Netanyahu vai abrir quantas guerras forem necessárias para ele se prolongar no poder e não ter que chamar a eleição. Dessa forma, ele fica nesse regime de exceção. Israel hoje não é uma democracia porque a guerra é utilizada como medida antidemocrática para que ele se mantenha no poder, né? Por que está perdendo força a visão progressista e está ganhando força a visão de extrema-direita em Israel? Porque sequer é possível ter vida política hoje em Israel porque você tem um regime de exceção. Aí você vai abrindo mais e mais guerras e é a famosa endless war. Então, o que está escrito ali no Blinken, ô Kriegner, não é crianças morrem ou precisam deixar de morrer. O que está escrito é Israel precisa ter eleição. E não vai ter enquanto esse cara ficar chamando guerra, né? E isso é que faz as pessoas morrerem, seja de que lado for. E se querem falar sobre a vida de crianças, eu te recomendo, Kriegner, está acontecendo agora a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é o maior evento de cinema da cidade, tem um filme na programação chamado Linha Verde, mostra o que é ser criança na faixa de Gaza. O que é ser criança na faixa de Gaza, no sul do Líbano. E mostra como, inclusive, a guerra civil interna do Líbano e na faixa de Gaza afeta a vida de crianças, nem é em relação a Israel. Agora, vi dizer que qualquer coisa do Lula misturar nesse assunto aqui, estamos falando de um pseudo-ditador, que é esse Netanyahu, que vai ser julgado em Israel, porque Israel
O povo de Israel, não essa do Rio de Janeiro, né, mas o povo de Israel é um povo de paz e tem muito a ensinar sobre justiça no mundo. Exatamente. Lembrando que nós fizemos uma fala contra essa extrema-direita radical e supremacista de Israel, mas que, particularmente, eu reconheço que Israel tem que tomar providências para impedir que, no futuro, esses atentados se renovem e tem que fazer as incursões que são necessárias, desde que elas sejam operacionalmente bem realizadas e minimizem efeitos colaterais. O crime deixa eu só jogar uma última bomba aqui, que não é de guerra. Israel tem que pagar pela reconstrução de Gaza. Muito bem. Essa é a opinião do Leandro Ferreira e depois o Kriegner, que tem uma opinião diferente, vai falar. Por hora, informação que o Hezbollah acaba de confirmar a morte do possível novo líder do grupo, Hussein Safieddine, que seria o sucessor do Hassan Nasrallah, que é o antigo líder que morreu num bombardeio. Então está uma fila de eliminações. De acordo com as forças de defesa de Israel, Safieddine morreu em um ataque aéreo em Beirute, no Líbano. O Hezbollah afirmou que eles perderam o contato com o possível novo líder após bombardeios israelenses em 4 de outubro. José Milagre, são alvos militares legítimos? Com isso, Israel pretende inibir que novas lideranças assumam o comando dessas organizações? Ou é um ataque contra um civil? Qual a sua posição? E se quiser comentar esse debate também entre o Milagre, o Kriegner e o Leandro Ferreira, a palavra está com você. Capês, eu vou comentar e depois volto nesse assunto aqui. Não se tratam de civis, a morte desses líderes que sucederam Nasrallah no Hezbollah já era anunciada por Israel, mas o Hezbollah não tinha confirmado. Então a gente está recebendo essa informação aqui em primeira mão. Além da morte do Ali Hassan Azima, agora o Safieddine também é confirmado. Eram líderes sucessores do Nasrallah. Ou seja, o que se espera do Ocidente, agora o que se pede, o Ocidente pede para que Israel é que agora, neutralizando pessoas que são líderes desse movimento, que é um movimento terrorista, que é um movimento que visa causar o caos, que realmente isso cesse. Isso vai ao encontro do discurso da Janet dos Estados Unidos, no sentido de que agora Israel, tendo feito as incursões necessárias, proporcionalmente, não fazendo ataques demasiados ou, enfim, atingindo civis, que cesse esse ambiente, que cesse essa guerra. Só existe esse jeito, ou seja, ataques e incursões muito pontuais. Em relação ao Lula, existe uma característica de um longo discurso, explicação supérflua e enfadonha. Isso se chama ser prolixo. Se você pegar o discurso dele no BRICS, você vai ver isso. Eu preciso adentrar o Protocolo de Paris, eu preciso democratizar a inteligência artificial, eu preciso tributar rico e eu preciso acabar com a guerra na faixa de Gaza, na Cisjordânia, a guerra entre Israel e os grupos organizados do Líbano e do Irã. Ou seja, não vejo isso como uma solução específica ou mais um discurso que vai simplesmente ficar ao vento. Nós não temos ações específicas. Por que Israel não atinge a todos, ou não acaba com essa guerra, ou não ataca o Irã? Porque Israel tem uma preocupação com o Ocidente. Se Israel quisesse ter o maior poder bélico desse mundo, ela poderia rapidamente fazer isso, mas se preocupa com as nações, com as retaliações internacionais. Então, por que o BRICS, ao invés de simplesmente um discurso nessa natureza, não coloca como vai ser os embargos? Por que o discurso do Lula fala simplesmente em criticar a resposta de Israel ao Hezbollah? Não há uma crítica ao Irã especificamente, financiando o Hezbollah e outros grupos armados. Então eu vejo que tem que sair dessa seara e, enquanto grupo econômico, como eu vou fazer enquanto Ocidente ou nações do Oriente para que eu consiga, aos poucos, esvaziando esse poder de guerra de ambos os lados e não simplesmente focar em Israel. Milagre, desculpa. Não tem nada a ver com o Lula isso aqui. Vamos lá, Leandro. Tem nada a ver com o Lula. Leandro, você está se outra. transformando no chato do programa. Eu peguei o comentário anterior. Daqui a pouco eu vou te dar a palavra novamente e esse debate é importante. Vocês são apaixonados pelo Lula. Nós temos que ter posições antagônicas. Não falei sobre isso valoriza o nosso debate. Se Israel atacar as instalações petrolíferas do Irã, o Irã atacará as instalações petrolíferas da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes, provocando uma crise de abastecimento sem precedentes. Isso só aconteceu em 1973, na Guerra do Yom Kippur, quando a então recém-criada OPEP resolveu boicotar o fornecimento de combustível, forçando os Estados Unidos a exigir o final da guerra
e da invasão do Egito, que Israel já se aproximava de chegar em Cairo. Então, em primeiro lugar, tem essa questão. Se atacar as instalações nucleares, a Rússia já falou que isso vai desorganizar completamente a política de controle nuclear, porque, em que pese, a Rússia sustenta que as instalações nucleares do Irã são fiscalizadas pelas comissões de fiscalização das Nações Unidas e, por enquanto, não há indícios de que sejam voltadas à produção de armas. Se é verdade ou não, não interessa. A consequência será que a Rússia interpretará isso como uma licença para uma desorganização completa do sistema de controle de armas nucleares no mundo. Então, é isso que está segurando, por isso que Joe Biden segura Netanyahu para que ele não faça esse ataque, essa retaliação ao Irã. Agora, o Kriegner, rapidamente, não vamos começar também, fica aquelas discussões longas, ninguém aguenta também, vai, vem. Isso aqui não é jogo de ping-pong. Faça um rápido... a posição do Leandro já está dada. Não tem que misturar o Lula com isso, a questão não é do Brasil, a questão está lá. Ele tem uma posição muito mais crítica a Israel do que a média dos debatedores aqui, a posição dele. Você quer fazer uma última contestação para te avançar no próximo assunto? Com certeza, vamos ser bem rápido aqui, Cabeça. Bom, o Lula é quem se colocou nessa história toda, né? Então aqui o Leandro está contradizendo o próprio Lula aí. É que só falar do pai Lula ele fica meio incomodado. Mas o Lula é realmente ele que se colocou nessa seara. O Lula fala de Israel no Brasil, fala de Israel na Europa, fala de Israel. Onde ele vai, ele fala contra Israel e fala pró esses grupos terroristas. E quisera eu queria muito mesmo que o problema dessa guerra toda fosse só o ego, uma estratégia política do Netanyahu. Não é. Essa guerra existe porque existem grupos terroristas ao redor de Israel e são financiados e apoiados por estados que são estados soberanos e que estão ali visando a destruição do Estado de Israel. É simples assim. Existem grupos que estão nos seus estatutos, nas suas organizações, pregando a morte do povo judeu, do povo de Israel e também a extinção do Estado de Israel. Então, o Ocidente, que é tão aí opressor, é quem tem levantado o grito dos dois estados. Mas lá dentro desses grupos terroristas, nas suas células, nos seus pensamentos, não existe esse entendimento de dois estados e é por isso que eles cantam aí, toda vez, né, do rio até o mar, sem Israel, sem o povo de Israel e sem os judeus. Então, não dá para dizer que tudo o que está acontecendo aqui é uma estratégia política de manutenção do poder do Netanyahu, que eu também tenho minhas críticas. A realidade que nós estamos vendo é um Estado tentando se defender de grupos terroristas financiados, armados e apoiados politicamente por Estados soberanos da própria região e outros que pegam carona aí, como é o caso do Lula. Muito bem. Nosso telespectador, nosso ouvinte é inteligente, é informado. Aqui nós não nos limitamos a dar opiniões, mas damos fatos para que você raciocine. Se você concorda com o Leandro, ou concorda com o Kriegner, ou não concorda com nenhum dos dois, ou concorda comigo, que fui desprezado pelo Leandro, vocês têm a soberania da sua decisão.